No vídeo de hoje a gente vai resolver um problema de programação que parece difícil, mas eu ainda considero no nível iniciante. E a ideia é que a gente possa mostrar para você que está começando a sua jornada na programação, como é que você pode abordar esse tipo de problema, que à primeira vista parece complicado, mas que o desafio não está em você conhecer muitas coisas de programação, em utilizar padrões elaborados, nada disso. O desafio está em você conseguir organizar o seu pensamento e aplicar a lógica, aplicar aquilo que você já aprendeu ali no comecinho para conseguir elaborar a sua solução. O problema que a gente vai resolver é esse problema que o Júnior França deixou como comentário no vídeo de números primos, da série de matemática com Python. Então o Júnior colocou assim: você já viu o Solve Equation da HP50G? Ela faz algo simples que ainda não consegui reproduzir no Python. Gostaria de inserir uma fórmula, adicionar as variáveis e achar o resultado. Então, para a fórmula V igual a D barra T, se ele colocar T e D, ele quer obter o V como resposta. Se ele coloca o valor do V e do T, ele quer obter o valor do D como resposta. E, finalmente, se ele coloca o valor do D e do V, ele quer encontrar o T. Então, olha só que interessante. Ele está trazendo para a gente um problema, que poderia ser um problema real. Inclusive, eu utilizei esse tipo de calculadora na disciplina de cálculo numérico, na minha graduação em engenharia de computação lá no IME. Então eu vou mostrar como que um iniciante, por exemplo, alguém que esteja fazendo o nosso curso Python do jeito certo, poderia resolver esse problema na versão mais simples. A versão em que a gente tem três incógnitas, três variáveis ali, como o Júnior apresentou pra gente. E aí eu vou deixar como desafio você estender a ideia que eu vou te apresentar para o caso que tem mais variáveis. A gente quer resolver uma coisa que tem essa cara aqui, V igual a D dividido por T. E na verdade a gente poderia pensar que essa barrinha aqui de divisão, ela poderia ser qualquer outra operação que funciona com dois operandos. Então poderia ser, por exemplo, mais, poderia ser menos, poderia ser vezes, Enfim, a gente vai poder colocar isso no nosso programa. E aí a gente quer resolver o seguinte problema. Se eu passar esses dois caras aqui, a gente quer calcular este aqui. Se eu passar estes dois aqui, a gente quer calcular este aqui. E se eu passar estes dois aqui, finalmente, a gente quer calcular o outro, Então eu acho que deu para entender a lógica, Você tem três variáveis ali, você vai passar o valor de duas delas e você quer determinar a terceira, e isso pode acontecer em quaisquer posições dentro dessa fórmula. Uma forma que eu vejo de um iniciante resolver esse problema é sim fazer uma função, mas você tem que pensar que você vai passar como argumento da sua função a sua expressão, Você vai passar uma string, na verdade, como argumento da sua função, que representa a sua expressão, já com os valores substituídos. A gente poderia passar como argumento válido uma coisa desse tipo: V igual a 7 vezes 2. Então, olha só, você tem a expressão aqui, já substituiu o valor do D e do T, e você quer, então, interpretar essa string, para você poder separar, e entender o que representa cada coisa ali dentro. Então, assim, se é uma fórmula, você necessariamente vai ter aqui esse sinal de igualdade. No nosso caso, que a gente tem apenas três incógnitas, a gente vai ter uma única operação. Mas aí já fica, para você pensar no desafio depois, que você poderia ter mais operações e você vai fazer algo parecido com o que a gente vai fazer aqui para um. Então, você vai ter três espacinhos, um que vem antes dessa igualdade e o que vem depois da igualdade aqui, separado pelo operador. Você vai ter esses três espaços para entender onde é que está a incógnita, que vai ser uma letra, e onde é que estão os números que você vai poder operar. Então, nesse caso aqui, se você entender que desse lado tem os números e que tem a operação de multiplicação, você sabe que do outro lado está a letra, então você deve retornar o resultado aqui de 7 vezes 2, 14. A ideia é a gente fazer um programa que faz isso, e eu acho que, primeiro, ter essa ideia de que você vai receber não os valores diretamente ali, mas uma string que você vai ter que interpretar. Talvez seja o pulo do gato, pode ser a dificuldade inicial para quem está começando a programar, e depois conseguir fragmentar isso, fragmentar os passos. Bom, então aqui está o meu editor de texto, o Visual Studio Code. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Esse arquivo vai se chamar hp50g.py. Então eu vou começar escrevendo uma função que eu vou chamar de operar. E aí ela vai receber como argumento o quê? Uma fórmula, que a gente sabe que vai ser uma string, certo? E, por enquanto, basta isso, O que a gente precisa fazer para interpretar a fórmula? Então, vamos olhar aqui para a cara da fórmula que foi dada para a gente como exemplo pelo Júnior. Então, a gente precisa encontrar esse sinal de igual. Depois de encontrar o igual, a gente vai ter a expressão dividida em duas partes, Então, encontrar o igual e
dividir em duas partes. Aí a gente vai procurar no lado direito. Então, encontrar o operador, que a gente não sabe qual é, pode ser mais, menos, vezes, né, divisão. Encontrar o operador no lado direito. E a gente vai ter que decidir, né, que operação será feita. Por enquanto, esse é o passo mais nebuloso, que a gente vai chegar já já. E, finalmente, retornar o valor da operação. Tá? Então, a gente tem esses 4 passos aqui. Então, agora, talvez você, enquanto um iniciante de programação, tenha mais clareza, né, do que vai ser realizado. Se eu te pedisse para resolver um problema de encontrar o sinal de igual em uma string, acho que você conseguiria resolver, certo? Aí você vai aproveitar o mesmo conhecimento que você fez para encontrar o sinal de igual e vai encontrar o operador, né? Agora você vai procurar não um, mas uma possibilidade dentro de 4 operações que a gente vai poder realizar ali, né? Então, vamos colocar aqui operações válidas. Vão ser mais, menos, vezes e divisão, certo? Então, assim, bem parecido também. Então, esses 2 passos você consegue resolver tranquilo. Aí, esse outro aqui de decidir que a operação vai ser realizada, a gente vai chegar lá, né? E aí, quando chegar lá, a gente pensa sobre isso e vamos retornar, então, o valor da operação. Então vamos lá, para encontrar o igual e dividir em 2 partes, a gente poderia fazer um for e percorrer a string, né, até você encontrar o igual, e você vai mantendo os índices, né, para saber qual que é o índice dentro da string ali que representa. Poderia fazer isso e depois separar em 2 listas, mas aqui eu já vou te ensinar a cortar esse caminho, né, implementar uma solução que usa uma função chamada split, que já vai fazer isso de uma maneira eficiente para você. Então como assim? Suponha que você tem uma frase, tá? Se a sua string fosse, por exemplo, essa frase aqui. Você poderia fazer um split para encontrar palavras aqui. Você poderia fazer um split passando como argumento um espaço. E aí ele ia te dar uma lista que ia ter como primeiro elemento aqui, ó, encontrar, o segundo, o terceiro, operador. Então tá vendo? Cada espaço vai ser removido e você vai ter numa lista ali esse resultado. Então a gente vai separar no igual para a gente ter as partes da fórmula aqui. Então, já resolvemos esse passo numa linha. Agora, para encontrar o operador no lado direito, você pode utilizar diversas estratégias. Então, eu vou utilizar a primeira que veio aqui na minha cabeça, que é a seguinte. Eu vou chamar de expressão o lado direito. Então, ele vai ser partes 1, já que parte 0 é quem está à esquerda do igualdade, certo? E eu vou fazer uma lista de operações válidas. E aí eu vou usar o conhecimento que eu acabei de aprender, né, para a gente identificar qual que é a operação ali, né? Então, se você utilizar o split e usar com uma operação que não está presente, você vai obter uma lista que tem um único elemento. Então, por exemplo, se a gente utilizasse split nesse cara aqui, né, se esse cara aqui fosse o nosso lado direito, e você usasse um split com mais, como o mais não está presente aqui, ele não ia partir. Então, ele ia te dar como resposta uma lista também, porque o split sempre retorna uma lista, que tem essa cara. Beleza? Então isso é o tipo de coisa, né? Quando você está aprendendo, você tem que experimentar, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando assim no comentário: ah, mas e se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? Cara, vai lá, testa e vê, né? Então você acabou de ter um recurso novo para utilizar, split. Pô, como é que funciona esse negócio? Faz um pequeno scriptzinho, ou abre ali, né, o REPL, né? A seção iterativa ali interativa do Python, e começa a testar como é que funciona o comportamento desse cara, né? Então, testando, você vai entender esse comportamento. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar para a operação na lista de operações válidas. A gente vai quebrar a nossa expressão, que é o lado direito da nossa fórmula, certo? A gente vai quebrar ela utilizando no split a operação, né? O sinalzinho que representa ela. E eu vou capturar isso nessa variável aqui, valores. E aí a gente vai fazer o seguinte teste, né? Se a variável valores aqui, né, que é uma lista, se ela tiver um tamanho maior do que 1, quer dizer que eu encontrei, então, uma operação que existe ali, né? Porque se a operação não existe, a gente viu que vai ser uma lista que tem tamanho 1. Então, essa aqui, verifica qual é o tamanho da lista. Se o tamanho for maior do que 1, a gente encontramos, né? Vou botar aqui, encontramos o operador. Então, eu posso dizer aqui que o operador é igual a op. Beleza? Então, eu espero ter essa variável operador para a gente utilizar depois desse for. E a gente também vai precisar dos valores, né? A gente quer também ter os valores separados para a gente saber como é que a gente vai realizar a operação ali no futuro, que é o nosso próximo passo. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou utilizar este recurso do break para a gente parar o for.
tá? Então a gente vai quebrar essa iteração. Encontrei já o que eu queria, então eu vou sair com o valor, com os dois valores, né, do lado esquerdo e direito do nosso sinal ali da operação nessa variável aqui, valores, e vou sair com o operador nessa outra variável aqui, beleza? Tem outras formas de você escrever isso. Tem gente que não gosta de utilizar break, por exemplo, né? Break contínuo. Quando eu estava na faculdade, assim, tinha uns professores que falavam para não utilizar muito, enfim, que não era uma boa prática. E aí tem como você reescrever isso em termos de if, else, de uma maneira diferente para não utilizar o break, beleza? Mas aqui eu vou quebrar aqui mesmo. Beleza, agora a gente tem o operador, temos os valores, temos aqui também partes zero, não pode esquecer que a gente tem o lado esquerdo da igualdade. Mas tem um detalhezinho importante que a gente precisa resolver. Então, dá uma olhadinha aqui na expressão. Tá vendo que ela foi passada para a gente de uma maneira que tem um espaço aqui, né? Então, isso não é legal porque a gente quer separar os valores para poder entender se ele é número ou se é uma incógnita, né? E se tiver o espaço ali, a gente não vai conseguir converter ele para um número, tá? Vai sempre dar problema. Mas existe uma função chamada strip, em que a gente consegue retirar, né, espaços no final e no começo de uma string. Então, como a gente agora tem todos os valores separados, né, a gente teria algo do tipo d espaço e espaço t, né, como valores da nossa lista. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente pode dizer que valores vai ser igual. Então, olha só, estou utilizando aqui vários recursos da linguagem, né? Vou utilizar aqui list comprehension. Tem vídeo aqui no canal, tá, sobre compreensão de lista para vocês aprenderem essas coisas. Vou deixar tudo referenciado aqui na descrição. Então, v.strip for v valores mesmo, tá? Então, estou criando uma nova lista a partir dos valores que eu já tinha, só que eu estou passando esse strip aqui para tirar o espacinho. Então, a gente removeu os espaços aqui dos valores que estavam no lado direito. Vamos fazer a mesma coisa aqui, que eu vou chamar aqui, ó, de lado esquerdo. E isso aqui eu já posso até fazer assim, ó, parte 0.strip, tá? Então, aqui eu tenho um valor só, né? Então, esse aqui é o valor esquerdo, vou até chamar assim de valor esquerdo, valor e aqui valores, né? Assim a gente consegue diferenciar que isso aqui é uma coisa só e que isso aqui ainda é uma lista com mais de um valor. Show de bola! Então, agora sim a gente pode passar para o próximo passo aqui com tudo preparado. Decidir que operação será feita. A gente sabe que dois valores vão ser dados para a gente, como números mesmo. Um deles apenas vai ser a incógnita. Se a incógnita estiver no lado esquerdo, acabou, né? A gente sabe qual é a operação, a gente sabe quais são os valores que estão do lado direito, a gente realiza. Para resolver esse problema, a gente vai fazer uma função para verificar se um valor que a gente está analisando, ele é um número ou não, tá? Então vamos fazer uma função aqui para perguntar se é número. A gente vai receber um valor aqui, que a gente não sabe se é número ou não, tá? E aí, para te explicar como que essa função vai funcionar, eu vou te mostrar o que acontece quando a gente tenta converter para um número algo que não é número, tá? Então, tudo que a gente tem até o momento é string, né? A gente passou a fórmula como string, a gente segmentou as partes dessa fórmula e ficou tudo como string, né? Uma lista com strings e tal. E aí, em algum momento a gente vai ter que converter para número para poder operar. Então, se eu tentar converter uma string que tem um número bonitinho, ó, ele vai converter para a gente legal. Então, aqui você vê que ele está sem as aspas ali, tá? Se eu tentasse converter com um espacinho no final, ele até funcionou, né? Então, quer dizer, a gente poderia ter poupado o esforço de utilizar esse strip aqui, ó. Então, a gente se protegeu a mais até. Então, ele conseguiu converter quando tinha um espacinho no final. Mas vamos dizer agora que a gente tem algo que não é número. Por exemplo, essa incógnita aqui. E aí ele dá um erro para a gente, ó. Ele dá esse erro, value error, não dá para converter, né? Não conseguiu converter essa string para float. Qualquer string que ele não conseguiu, o Vzinho aqui. Então, a gente vai utilizar esse recurso da linguagem, né, de lançar uma exceção, né, esse erro que a gente está vendo aqui em Python chamado de exceção. A gente vai utilizar esse recurso para nos ajudar a entender se é um número ou não aquele valor, tá? Então, a gente pode utilizar aqui essa expressão, ó, try. Então, ó, tente realizar a seguinte coisa. O que a gente vai tentar realizar? Converter esse valor para float, beleza? Se você conseguir fazer isso aqui, pô, legal. Então, quer dizer que esse cara aqui é um número. Se você não conseguir,
né? O que acontece quando ele não consegue? Ele lança a exceção value error. A gente vai dizer o seguinte, ok, se acontecer essa exceção value error, eu quero então dizer que não era um número. Então assim, eu sei que tratamento de exceção é um assunto que talvez você não veja no primeiro curso, na primeira abordagem assim, de programação, né? Seja em Python, em algumas outras linguagens mesmo, e tudo bem, mas eu estou te explicando aqui como você poderia resolver utilizando isso, né? Você está aprendendo aqui que, cara, é simples, né? Tem uma camada a mais ali por trás disso, mas você conseguiria implementar, né? Provavelmente você iria encontrar um código na internet que faz isso e agora você consegue ler ele, né? Então, tente realizar isso aqui, retorne verdadeiro se você conseguir, retorne falso se der um erro que a gente conhece que vai dar esse value error, caso seja um problema, tá bom? Então, se esse valor à esquerda não for número, certo? Então, se não é número aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o resultado é igual a valores 0, né? Então, quem está no lado direito aqui, operação que a gente não sabe qual vai ser, valores 1. Então, se o cara que está à esquerda é número, a gente vai verificar se o primeiro valor à direita, né, não é número, é uma incógnita. Na verdade, está até ruim aqui, né, a gente ficar usando não é número. Vamos trocar isso aqui para verificar se é incógnita. E aí basta a gente inverter aqui, né? Então, esse caso aqui é número, esse caso aqui é incógnita. Aí a gente não precisa ficar botando esse note aqui, ó. Então, se é incógnita, a gente vai fazer a operação aqui. Caso contrário, a gente tem que verificar se valores 0, né? Quem está fazendo o papel do desenho ali, né, na nossa expressão, lembrando aqui, ó, se esse desenho aqui é incógnita, tem mais um caso, e tem o outro caso, que é quando o t é incógnita. É o último caso aqui, tá? Então, na verdade, tudo que a gente tem que fazer nesse if é descobrir qual que é a ordem, né, desses operadores e qual que é a operação que a gente quer realizar, tá? Então, a gente sempre pode pensar que, na verdade, o nosso resultado é como se fosse A operação B. Então, a gente quer descobrir aqui quem que é o A, quem que é o B, quem que é a operação. Então, no caso de ser incógnita o valor que está à esquerda, a gente mantém que o A é igual a valores 0, o B é igual a valores 1 e a operação é ela mesma, né? Não precisa mudar nada. No caso em que a incógnita é esse cara aqui, isolar ele é mais fácil, né? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai passar o outro cara pro lado de cá, né? E vai trocar este operador. Então, a gente vai dizer que A é igual ao lado esquerdo, B é igual ao valores 1 e a operação a gente tem que trocar. Então, vamos botar aqui trocar e daqui a pouco a gente resolve, porque o de baixo a gente também vai ter que trocar, né? De alguma forma. E finalmente, olhando para esse caso aqui, né? Para a gente conseguir isolar o T, a gente vai passar ele para esse lado, a gente vai manter a operação, certo? Então, não troca a operação, só que o A, né? Quem faz o papel do operando que está à esquerda é o D, e o B vai ser esse Vzinho, certo? Então, a gente vai dizer que A é igual a valores 1, B igual a valor E, certo? E a operação é a mesma, não precisa trocar. Show? Agora, como é que a gente troca a operação, né? Quero trocar mais com menos, quero trocar vezes por divisão e assim vai, né? Então, uma coisa que você pode utilizar é um dicionário. Então, vamos fazer aqui um dicionário de operações. Então, eu chamei aqui de operações opostas, tá? E como é que a gente vai fazer? Então, o mais ele é o oposto do menos. Aí, consequentemente, aqui o menos é o oposto do mais. E a gente continua, né? Pronto, então a gente tem aqui o mapeamento de operações opostas e a gente pode utilizar operações opostas op, certo? Então, eu vou trocar o op pelo oposto dele aqui. Show! Para retornar o valor da operação, chegamos aqui na quarta e última parte do nosso exercício, né? A gente vai analisar qual é a operação, né? Então, se o op for mais, a gente vai retornar A mais B. Se não é mais é menos, retorna A menos B. E, finalmente,
Você poderia colocar um elif ou realmente um else aqui, né? Porque a gente só tem 4 operações válidas nesse caso. Você vai retornar A dividido por B. Com isso, a gente espera resolver o problema. Então você vê que dá para aplicar muita coisa, né? Muito conhecimento, mas a gente não está utilizando nenhum framework aqui, nenhuma biblioteca, né? Nenhum padrão de projeto, umas coisas muito avançadas, né? Tá tudo em termos de código, né? Ou trechos de código assim que você até vê num primeiro curso de programação, de Python e tal, nos momentos iniciais, mas que você precisa conseguir estruturar o teu raciocínio, né, para segmentar todas essas etapas do programa, né? Então, quando você consegue segmentar e ver, pô, agora eu preciso resolver só essa parte, você vai lá e consegue resolver aquela parte, né? Então, se você conseguir pegar um problemão que nem esse aqui e dividir em várias tarefas pequenas, aos poucos você vai conseguir progredir para solucionar ele. Então, agora vamos testar aqui para a gente ver se está funcionando, né? CNAME igual a main, quando eu for rodar esse cara, a gente vai pedir para operar algo bem simples, né? Então, V igual a 4 vezes 3, certo? Então, ele tem que responder para a gente 12, né? Então, vamos colocar aqui, print, vamos rodar aqui e ver o que vai acontecer. Olha lá, então ele está dizendo aqui para a gente que não consegue multiplicar coisas que não são inteiras, né? Ou enfim, que não são números ali, né? E por que ele está fazendo isso? Talvez você tenha reparado no momento que eu estava escrevendo aqui, né? Que faltou a gente converter as coisas para números, né? Toda vez que a gente atribui esse A e B, a gente precisa converter, na verdade, esses caras aqui para números. Então é só isso que eu vou fazer aqui para todos eles. Pronto, então tá toda a atribuição aqui de A e B está convertida para número, certo? Então a gente converteu aqui para float, né? Número, uma representação aí de número real. A gente pode rodar agora, a gente está vendo aqui, ó, 12.0. A gente pode trocar aqui para 7 vezes 3, por exemplo. Rodar de novo, está aqui 21. Vamos experimentar então, operar agora com uma coisa que, né, está no outro lado. Então, por exemplo, se eu disser que eu quero que dê 8, e aqui eu tenho 4 vezes uma incógnita aqui. Então a gente sabe que tem que ser 2, né? Para 2 vezes 4 ser igual a 8. Vamos trabalhar aqui e ver. Quase certo, né? Então, ele botou aqui que tinha que ser 32. E vamos analisar aqui por que ele está fazendo isso. Então a gente olha para os valores que a gente tem e olha para o valor que a gente obteve, né? Então 4 vezes 8 dá 32. Então aqui a gente vê um caso interessante, que na verdade a gente foi enganado pelo exemplo que a gente escolheu, né? Então a gente escolheu o exemplo com barra, e provavelmente se a gente colocar outras operações também, né? Vamos ver o mais aqui, ó, também está dando errado, né? A gente deveria ter 4 e está dando 12. Então, se a gente está observando que esse cara aqui é incógnita e aqui a gente tem os valores, né? Por exemplo, 4 e 8, se a operação for divisão, a gente simplesmente faz isso aqui. Se a operação for multiplicação, então nesse caso que é a multiplicação, a gente sabe isolar o t invertendo a operação. Então a gente vai ter que dividir, certo? De forma que o A seja o valor E e o B seja o nosso valor zero. Quando a gente tem a soma, então se eu tenho algo do tipo 8 igual a 4 mais t, a gente consegue resolver também de maneira parecida com esse aqui, né? A gente vai inverter a operação e vai passar para o outro lado. Então, se op for igual a isso aqui, ou op for soma, a gente resolve da mesma forma. E aí vem o caso da subtração, né? A gente sabe isolar o t trocando algumas coisas de lado, né? Então a gente tem que passar o t para o outro lado e fazer 4 menos 8. Então olha só, na verdade a gente está parecendo que a gente tem uma simetria aqui, né? De que a divisão ela junta com a subtração, né? Porque é o caso em que a gente quer manter como o A o primeiro valor aqui do lado direito e quer manter como B o valor que estava do lado esquerdo. E a gente não precisa mexer na operação, né? Pronto, então a gente conseguiu reduzir para esses dois casos aqui e a gente pode testar novamente. Então a gente tem aqui 8 igual a 4 mais t, a gente roda e agora deu t igual a 4. Vamos colocar aqui subtraindo e ele está dizendo que t tem que ser menos 4, de fato, né? Menos com menos aqui dá mais e a gente consegue acertar aquilo. Vamos colocar então divisão, acho que a gente tinha testado já, né? Deu certinho, e a multiplicação, que foi o que fez a gente notar
aquele erro, deu certinho também agora, né? 4 vezes 2 igual a 8. Show, né? Então vamos testar também mudar aqui no meio, para ver se a gente não nota também alguma inconsistência ali. E a gente tem que 8 igual a D vezes 2, o D tem que ser 4, tudo bem. Vamos colocar a divisão aqui, 16, certinho, 16 por 2 dá 8. Subtração, 10, certinho, e se a gente colocar a adição, a gente obtém também 6 ali, show de bola, né? Então a gente conseguiu consertar aqui o nosso código, e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo para você estudar, enfim, aprender a utilizar ele, né? Então acho legal a gente trazer esse tipo de problema, né, que vem da comunidade, né, vem dos comentários que vocês colocam aí, e que também é um problema que ele, de fato, ele é não trivial, né, não é um problema fácil. À primeira vista ele parece muito difícil, mas a gente vê que a gente pode quebrar, né? A dificuldade dele não está em escrever código mesmo, né, em utilizar padrões avançados ou fazer uma orientação a objeto, enfim. É uma dificuldade mais associada a você conseguir elaborar o teu raciocínio, né, realmente estruturar tudo o que precisa ser feito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, nem de compartilhar ele, né, com outras pessoas, fazer essa mensagem chegar mais longe. A gente está aí na saga para chegar em 100 mil inscritos, ver se isso acontece até o finalzinho desse ano, né, receber um presente aí de Natal, de repente, do YouTube. Mas, enfim, muito obrigado por estar aqui com a gente até esse momento, né, e até a próxima.